Bateria de exercícios. Dessa vez a gente vai falar de condições de elegibilidade, tá? É um tema muito importante para quem faz concurso público. Então já pega lá teu VADMEC ou a tua legislação e já grifa o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Porque é quase certo que cai em prova as questões de condições de elegibilidade, seja para o TSE unificado, para concurso de promotor, juiz e outros concursos que caiam em direito eleitoral. Então vai lá e grifa, porque é um tema muito importante. Condições de elegibilidade, que são basicamente 6. Nacionalidade, que tem que ser brasileira, com uma ressalva, uma exceção à regra na nacionalidade brasileira. Para presidente e vice, tem que ser brasileiro nato. De resto, basta que seja brasileiro, ainda que naturalizado. Tem que estar com os direitos políticos em dia, o alistamento eleitoral em dia, o domicílio eleitoral deve ter domicílio eleitoral 6 meses antes das eleições, a mesma coisa para filiação partidária e a idade mínima a depender do cargo. 35 anos para presidente e senador, 30 para governador, 21 para prefeito e deputados e juiz de paz e 18 anos para vereadores. Tá? Como regra geral, essa data é aferida com base na data da posse, sendo a exceção para vereador, que é 18 anos, que a aferição dessa data é até o dia 15 de agosto do ano das eleições, tá? Claro que a gente está fazendo aqui um apanhado geral, porque a ideia é que a gente faça o exercício, e aí a gente entende que você vai resolver aqui o exercício com a gente e depois vai revisar, ou vice-versa, tá? Então por isso que a gente está fazendo uma revisão bem rápida, para a gente poder ir direto lá, sim, para as questões de elegibilidade, tá bom? De condições de elegibilidade. Vamos lá, começando a primeira questão. Pedro, de 18 anos, pretende ser candidato a vereador. Então, Pedro pretende, para destacar aqui qual é o cargo de vereador e a idade dele, 18 anos. Em princípio, tudo ok, né? É brasileiro naturalizado e está no pleno exercício dos direitos políticos. Deixa eu só mudar a cor aqui. Pronto, agora sim, está em pleno exercício de direitos políticos, está afiliado ao partido político e tem domicílio eleitoral no município limítrofe àquele em que pretende candidatar-se, tendo, portanto, pleno conhecimento da realidade social. Pedro é elegível? Então é uma afirmação, ou seja, Pedro está no pleno exercício, está afiliado, só que, olha a pegadinha aqui, ó, o domicílio eleitoral dele não é no município que ele pretende concorrer, e sim no município limítrofe. Então, nesse caso, ele não tem o domicílio eleitoral aonde ele pretende concorrer. Portanto, a afirmativa é errada, o gabarito aí é errado, tá bom? Próxima questão. São condições de elegibilidade. Lembra lá as 6 condições, tá? Tem que decorar, pessoal, essas 6 condições aí que sempre caem em prova. Primeiro, pleno exercício de direitos políticos? Sim. O domicílio eleitoral na circunscrição? Também sim. Idade mínima de 21 para vereador? Não, né? Para vereador, a idade é de 18 anos, então a afirmativa está errada. Certo? Próxima questão. Maria, portuguesa, nascida em Lisboa, naturalizou-se brasileira. Então, legal, Maria era portuguesa, se naturalizou brasileira. Dado o seu engajamento político, logo conseguiu apoio popular e resolveu candidatar-se. Maria pode concorrer ao cargo de vice-presidente, mas não a de senadora? É errado, né? É exatamente o inverso. Maria é naturalizada brasileira. Então, para os cargos de presidente da República e vice, né, para os cargos de presidente e vice, tem que ser brasileiro nato. Ah, professor, mas eu sei que também ministro das Forças Armadas e presidente do Congresso Nacional tem que ser brasileiro nato. Mas aí não é um cargo eletivo, né? São cargos políticos derivados. Né? O ministro ele é nomeado pelo presidente da República e o presidente do Congresso Nacional ele vai ser eleito já quando eleito deputado, e aí lá vai ser aferido as condições lá de elegibilidade para presidente do Congresso e não para um cargo eletivo de deputado federal, tá bom? Para cargo eletivo, apenas presidente e vice, que tem que ser brasileiro nato. De resto, brasileiro nato já serve. Então a afirmativa também está errada. Próxima questão. José, militar aposentado, ou seja, da reserva, né? Militar da reserva, leia-se aposentado. Deseja concorrer ao cargo de vereador. Então, José é militar, mas é aposentado. Dada a sua condição de militar,
não precisa ter filiação partidária para concorrer àquele cargo, ou seja, o cargo de vereador. Errado, né, meus amigos? Porque a filiação partidária, 6 meses antes das eleições, é uma das condições de elegibilidade. No entanto, para o caso do militar, a gente deve considerar basicamente 3 casos. O primeiro caso é o conscrito, que é aquele militar que está ainda servindo como um serviço inicial, aquele militar que se alista com 19 anos. O conscrito ele não pode não pode se alistar, e portanto, se ele é inalistável, ele é inelegível. Então, sequer ele pode ter filiação partidária, né? O segundo, que é o militar da ativa, que não é o conscrito, ele não pode se filiar, mas ele deve ser escolhido em convenções partidárias. Então ele não se filia e aí ele é escolhido em convenções partidárias de forma virtual, vamos dizer assim. Então o militar da ativa ele não pode se filiar, mas ele é elegível, né, desde que escolhido em convenções partidárias. E por fim, o militar da reserva, que seria o militar aposentado, nesse caso ele é como um cidadão comum. Então ele tem que estar afiliado a um partido político 6 meses antes das eleições, tá? Ele é como qualquer um cidadão comum, mesmo que seja militar da reserva. Então, nesse caso, a afirmativa está errada porque, mesmo ele sendo militar, o fato dele ser da reserva o obriga a ter a filiação de 6 meses antes das eleições. Certo? Próxima questão. Caio possui 17 anos, mas irá completar 18 anos na data da posse do cargo de vereador em sua cidade. Sendo assim, Caio é plenamente elegível. Essa questão, tal como a outra, a gente trouxe lá no nosso curso de 3 em 1 de concurso público. Então, depois, se você tiver interesse em ingressar lá no nosso curso de Direito Eleitoral para concurso público, a gente faz um curso 3 em 1, tá? Tudo em um mesmo curso. Primeiro a gente faz o Direito Eleitoral básico, com questões de fixação, depois súmulas do TSE e, por fim, só resolução de exercícios, tá? Eu, de vez em quando, trago aqui para vocês uma questão inédita que eu apresento lá para os meus alunos. Se quiser mais informação, vou deixar o link aqui na descrição. Então, nesse caso, Caio tem 17 anos e vai completar 18 anos na data da posse. Lembra que a gente falou como regra geral, essa idade mínima é aferida com base na data da posse do respectivo cargo. No entanto, para vereador, tá? Para vereador, que é 18 anos, a aferição dessa data é o último dia do registro de candidatura, ou seja, o dia 15 de agosto. Então, como a exceção à regra, a questão, como sempre, né, gosta de trazer a exceção, afirmativa também está errada. Tá bom, meus amigos? Essas aí foram as questões de condições de elegibilidade, tema muito importante para concurso público. Não esquece, se você chegou até aqui, é porque você gostou da aula, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Pode comentar aqui, sugerir pauta, se tiver alguma dúvida que eu respondo todos os comentários aqui disponível no canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima.